Irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Liturgia de 30 de junho de 2021, último dia do mês, quarta-feira, 13ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde e no rito da celebração temos o ofício do dia. Mas nesta celebração temos também a lembrança dos primeiros mártires de Roma. Então, eu não sei aí se for celebrada essa missa especial, não sei como ficariam os paramentos ou o rito. Estou falando aqui o rito comum. Antífona da entrada. Povos todos aplaudi, aclamai a Deus com brados de alegria. Salmo 46, versículo 2º. Oração do dia. Ó Deus, pela vossa graça nos fizestes filhos da luz, concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro do Gênesis, capítulo 21, versículos 5 e do 8º ao 20. Abraão tinha 100 anos, quando lhe nasceu o filho Isaque. Entretanto, o menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara, porém, viu o filho que a egípcia Agar dera a Abraão brincando com Isaque. E disse a Abraão: manda embora essa escrava e seu filho, pois o filho de uma escrava não pode ser herdeiro com o meu filho Isaque. Abraão ficou muito desgostoso com isso, por se tratar de um filho seu. Mas Deus lhe disse: não te aflijas por causa do menino e da tua escrava. Atende a tudo que Sara te pedir, pois é por Isaque que uma descendência levará o teu nome. Mas do filho da escrava farei também um grande povo, por ele ser da tua raça. Abraão levantou-se de manhã, tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os nos ombros dela. Depois entregou-lhe o menino e despediu-a. Ela foi-se embora e andou vagueando pelo deserto de Bersabeia. Tendo acabado a água do odre, largou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se em frente dele, à distância de um tiro de arco, pois dizia consigo: não quero ver o menino morrer. Assim ficou sentada de frente ao menino e pôs-se a gritar e a chorar. Deus ouviu o grito do menino e o anjo de Deus chamou do céu a Agar, dizendo: que tens, Agar? Não tenhas medo, pois Deus ouviu a voz do menino do lugar em que está. Levanta-te, toma o menino e segura-o bem pela mão, porque farei dele um grande povo. Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço de água. Foi então encher o odre e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu e habitou no deserto, tornando-se um jovem arqueiro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 34, versículos do 7º ao 8º, 10º ao 11, 12 ao 13, refrão 7º-A. Este feliz gritou a Deus e foi ouvido. Estamos! Este feliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o liberou de toda angústia. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Respeitai o Senhor Deus, seus santos todos, porque nada faltará aos que o temem.
Os ricos empobrecem, passam fome, mas aos que buscam o Senhor não falta nada. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Meus filhos, vinde agora e escutai-me, vou ensinar-vos o temor do Senhor Deus. Qual homem que não ama a sua vida, procurando ser feliz todos os dias? Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Repitamos, este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Deus nos gerou pela palavra da verdade, como as primícias de suas criaturas. Como as primícias de suas criaturas. Carta de São Tiago, capítulo 1, versículo 18. É de onde foi tirado esse texto. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 8, versículos de 28 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que fosse embora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Ora, ora, ora. Pediram que fosse embora. Mateus capítulo 8, versículos de 28 a 34. O Pai nos envia seu Filho único, que nasce de mulher, vive entre nós e passa a curar os enfermos e a libertar os possessos. Diante disso, nós lhe pedimos que vá embora. Em outros termos, estamos dizendo a Jesus Cristo: deixe-nos em paz com nossas doenças e com nossos demônios. Não venha revirar nossa vida de cabeça para baixo. Essa é uma leitura que se faz. Ali estavam 2 homens, possuídos por demônios, vivendo de forma bestializada entre túmulos de um cemitério. Todos achavam isto natural, mas ficaram furiosos quando a legião de demônios passou para o rebanho de porcos que se lançou no abismo. Este prejuízo já não era natural. Que coisa, hein? O mundo permanece o mesmo que Jesus conheceu. Nós estamos tão adaptados ao nosso inferno social
com rapinas e violência, propinas e exploração, doenças que dão lucro e escravidões convenientes, que vemos as propostas do Evangelho como uma ameaça inaceitável. Assim comenta Herbert Rausch. Eu não sei se a pronúncia é essa, eu nunca recebi estudos de Herbert Rausch, por isso que eu não sei, me perdoem se a pronúncia não estiver correta. Seja como for, a libertação dos dois infelizes torna-se para os habitantes da região uma verdadeira catástrofe. De fato, saíra caro demais o exorcismo dos dois endemoninhados, que culminou com a morte de 2.000 porcos, conforme Marcos 5, versículo 13. O gesto de Jesus aos olhos deles reveste-se do aspecto de uma agressão à sua tranquilidade e a seus bens. Pela primeira vez, Jesus faz o papel de uma pessoa indesejável. O Evangelho relata uma rota descendente na missão de Jesus, a admirável fé do centurião, passando pelo espanto da multidão admirada, chegamos agora à hostilidade e à recusa, prelúdio do ódio que se anuncia, observa Rausch. É preferível ficar com nossas loucuras e nossas neuroses do que dar acolhida a um tipo que vem perturbar a desventura a qual já estamos acostumados. A partir do momento em que Jesus intervém com excesso de precisão e remexe com a tranquilidade ordinária de nossa existência, vale mais mantê-lo à distância, pois jamais poderemos dormir tranquilos com ele. De fato, que garantia de sossego podemos ter quando os loucos se tornam sábios e os porcos se arremessam ao mar? Incômodo, intrometido, agitador, Jesus Cristo continua o mesmo. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearemos juntos. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Vamos agora ao santo do dia, que na verdade são vários santos. É um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Da minha parte, vocês podem utilizar à vontade tudo que está nos meus endereços eletrônicos, porque foi Jesus quem mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Então, entre aí no meu canal do YouTube, Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/, Paulo Maciel da Rádio, e Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 /. Os primeiros mártires de Roma é a comemoração feita em 30 de junho. No ano de 64 depois de Cristo, um pavoroso incêndio reduziu Roma a cinzas. O imperador Nero, considerado imoral e louco por alguns historiadores, se viu acusado de ter sido o causador do fogo. Para defender-se, acusou os cristãos, fazendo brotar um ódio dos pagãos contra os seguidores de Cristo. Nero ordenou o massacre de todos eles. Houve execuções de todo tipo e forma, e algumas cenas sanguinárias estimulavam os mais terríveis sentimentos humanos. Alguns adultos foram embebidos em piche e transformados em tochas humanas usadas para iluminar os jardins do imperador. Em outro episódio revoltante, crianças e mulheres foram vestidas com peles de animais e jogadas no circo às feras, para serem destroçadas e devoradas por elas. A crueldade se estendeu do ano 64 até 67, chegando a um exagero tão grande que acabou incutindo no povo um sentimento de piedade. O ódio acabou se transformando em solidariedade.
Os apóstolos São Pedro e São Paulo foram duas das mais famosas vítimas deste sanguinário imperador Nero. Porém, como bem nos lembrou o Papa Clemente, o dia de hoje é a festa de todos os mártires, que com o seu sangue sedimentaram a gloriosa Igreja Católica. No sangue dos homens e mulheres que foram sacrificados em Roma, nasceu forte e viçosa a flor da evangelização. Olha que coisa, hein? Embebiam os corpos dos cristãos e colocavam fogo para iluminar os jardins do imperador. Meu Deus do céu. Esse, né, é uma fobia verdadeira aos cristãos. O que vemos hoje também no mundo. Reflexão. Celebramos nesta festividade a memória dos numerosos mártires que não tiveram um lugar especial na liturgia. Eles são testemunhas da ressurreição de Jesus. Pela fé, nos mostraram que aqueles que creem em Cristo viverão para sempre, porque Deus é Deus dos vivos. Por isso, todo martírio pela fé é um sinal marcante que vale a pena doar a vida pelo reino de Deus. Por isso, todo martírio pela fé é um sinal marcante de que vale a pena doar a vida pelo reino de Deus. Oração. Santos mártires de nossa Santa Igreja, que passaram por tantos sofrimentos, mas não perderam a fé. Nós vos louvamos por nossas vidas tão heróicas e santas e nos consagramos a vós para que também nós nos tornemos cristãos em verdade e em vida. Assim seja. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, acredite. E Maranata, como dizem os nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, eles colocam a tônica na penúltima sílaba. Ou nossa pronúncia, Maranatá, com a tônica na última sílaba, não importa. Nós somos todos cristãos, somos todos irmãos. E o significado é o mesmo, é do aramaico, dialeto de Jesus. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele vai voltar e vai nos julgar. Não vamos morrer com pecado grave, porque poderemos perder a vida eterna. Quando Jesus voltar, ele vai fazer o juízo final. Ele será o juiz, o julgador, vai nos julgar pela nossa vida, pela nossa passagem aqui na Terra. Se nós não estamos reconciliados com Deus, façamos essa reconciliação, peçamos perdão dos nossos pecados. Na Igreja Católica, nós devemos confessar ao sacerdote, que é consagrado a Deus. E ali ele está em persona Christi, representando Cristo, como consagrado que é, pela ordem, o sacramento da ordem. Então, se tivermos pecado grave, vamos confessar, mesmo os mais leves, vamos também procurar o sacerdote. Nós estamos entregando nossas porcarias, nossas imundícias para Deus. Entregamos na mão dele, porque ele sabe o que fazer com elas. Shalom Adonai, a paz de Deus. Santos mártires, primeiros santos mártires de Roma, rogai por nós.